A todos que agora estão em sintonia com o nosso canal, boas-vindas, desejo um bom começo de sábado, seja um dia repleto de muita felicidade e de regozijo no Senhor. Irmãos, vamos acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos. E realmente, eles estão de parabéns. Está feito. Eles conseguiram o que queriam. Irmãos, há algum tempo eu vos mostrei que republicanos, os grandes líderes, pastores políticos americanos, estavam buscando uma lei em Louisiana para que todas as escolas públicas e universidades públicas apresentassem ou exibissem os 10 mandamentos em cada sala. Eles estavam atrás deste projeto de lei e faltava o governador do estado para assinar. E agora, eles conseguiram. Irmãos, só para lembrar, Louisiana pode se tornar o primeiro estado a exibir ou a exigir a exibição dos 10 mandamentos nas salas de aula. Vejam aqui, irmãos, é a mesma coisa. E a propósito, a deputada estadual republicana disse que os 10 mandamentos estão enraizados na história jurídica e que seu projeto colocaria um código moral na sala de aula. Eles estão atrás de um código moral. E eles buscam nos 10 mandamentos a restauração dos valores morais nos Estados Unidos da América. Irmãos, histórico, inédito, exclusivo, que eu tenho certeza que em breve vai se espalhar pelos estados americanos todos. Vejam aqui, Louisiana ordena que todas as salas de aulas exibam os 10 mandamentos. Exibir os 10 mandamentos só? O que vai mudar? Escrevam aí nos comentários. Só exibir os 10 mandamentos vai mudar o quê? Este é um passo para impor os 10 mandamentos na sociedade americana. Porque impondo e fazendo com que todos vivam os 10 mandamentos na América, sim, e que vai trazer mudanças. Exibir só não vai trazer nenhuma mudança. Outra pergunta. Quais são os 10 mandamentos na visão protestante cristã americana, se eles dizem claramente que Jesus aboliu os 10 mandamentos na cruz? Então, quais são os 10 mandamentos que eles querem trazer agora como bússola moral? Irmãos, vejam aqui. Salas de aula da Louisiana agora são obrigadas, por lei, a exibir os 10 mandamentos. Vejam também. Louisiana exige que todas as salas de aula públicas exibam os 10 mandamentos. Só exibir. The Guardian. 10 mandamentos serão exibidos nas salas de aula das escolas públicas na Louisiana. Mas só exibir vai melhorar o quê? Irmãos, em breve virá uma lei que exija a guarda desses 10 mandamentos na América. Escutemos aqui. This bill mandates the display of the 10 Commandments in every classroom in public, elementary, secondary, and post-education schools in the state of Louisiana. Este projeto de lei prevê a exibição dos 10 mandamentos em todas as salas de aula do ensino fundamental público, secundário e universitário na Louisiana. Este é o governador da Louisiana. E parece estar muito feliz com esta nova lei. Parece estar muito feliz e empolgado. Irmãos, eu falei ontem para vocês que as companhias, as pessoas que andam com esses reis e governadores do mundo, vão fazer sobrar para o povo de Deus. Falei ontem isto para vocês, irmãos. Vejam quem está ao lado deste governador de Louisiana. Estão vendo essa moça, essa senhora ao lado direito do governador? Como é que ela se chama? Lauren Boebert. Lauren Boebert. Um velho ditado diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem é esta senhora e o que ela diz? Escutemos muito bem. The reason we had so many overreaching regulations in our nation is because the church complied. A razão pela qual tivemos tantas regulamentações exageradas em nossa nação é porque a igreja as cumpriu. The church is supposed to direct
the government. The government is not supposed to direct the church. A igreja deveria dirigir o governo. O governo não deveria dirigir a igreja. And I'm tired of this separation of church and state junk that's not in the Constitution. Estou cansada desse lixo de separação entre igreja e Estado. Isso não está na Constituição. Diga-me com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. Ao lado está uma grande promotora da união entre igreja e Estado, que diz que estou cansado do lixo de separação entre igreja e Estado e ainda diz que isto não está na Constituição. Ora, se nós visitarmos a Constituição americana, diz claramente que não há união entre igreja e Estado, que o Estado jamais imporá uma lei religiosa, favorecendo uma religião em detrimento da outra. E quando eles colocam sob lei os 10 mandamentos da visão cristã na América, o que isto seria senão uma fusão, uma união entre igreja e Estado? Lemos aqui, irmãos, o grande conflito, página 293. A doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a consciência e de definir e punir a heresia é um dos erros de quem? É um dos erros papais mais profundamente arraigados. O que está acontecendo agora na América é a formação da imagem da besta. Um dos erros papais é a igreja procurar dirigir o governo e reger a consciência, punir a heresia. É o que estamos vendo agora. É o que estamos vendo agora. Todas as salas de aula de escolas públicas na Louisiana foram obrigadas a exibir um cartaz com os 10 mandamentos. Os cristãos veem os 10 mandamentos como regras fundamentais de Deus sobre como viver. Isto é verdade? Isto realmente é verdade, irmãos? Pegue sua Bíblia e vá a uma igreja cristã, protestante por aí, e fale sobre os 10 mandamentos. Senão dirão que isto já não serve, que isto foi abolido na cruz. Mas agora querem trazer de volta. Isto é muito curioso, irmãos. Vamos continuar. A nova lei descreve-os como fundamentais para a governação estatal e nacional. Louisiana, com a sua lei, diz que para a governação estatal, a governação nacional, os 10 mandamentos são necessários. Portanto, parece que isto, irmãos, vai se tornar nacional em breve. E olhando para o grande movimento nacionalista cristão que quer tomar a América, eu tenho certeza que isto vai acontecer em breve. Vejam, irmãos, mas os oponentes dizem que a lei quebra a separação entre igreja e Estado na América, claramente. Mas não é só Louisiana que está lutando por este projeto por enquanto. Mas uns 2 ou 3 estados estão perseguindo isso. Mas eles já nos disseram que se a nação impuser isto, veremos um renascimento moral. Queridos, vejam aqui, leis semelhantes foram propostas recentemente por outros estados liderados pelos republicanos. E volto a dizer que eu não sou político, nem favoreço partido nenhum. Mas o que está me chamando a atenção é que os republicanos, meus irmãos, são os que estão mais perto de tornar a América no cenário profético final. Sim? De impor leis cristãs, de impor os 10 mandamentos na América, de impor o domingo como o 3º mandamento na América, para salvaguardar a moral. São eles. Continuando. Vemos aí Texas, Oklahoma, temos Utah, mas o autor do projeto, que é o legislador estadual republicano, esse homem, falou da importância de devolver um código moral às salas de aula. Código moral. E neste contexto todo, irmãos, nós temos que nos lembrar que o descanso dominical, que para o mundo cristão faz parte dos 10 novos mandamentos de Deus, virá também para salvaguardar a moral. Eu já vos falei sobre Sylvia Allen, a senadora do Arizona em 2015, abriu o jogo e disse: temos que obrigar todos os americanos a frequentar uma igreja de sua escolha no domingo, para ver se voltamos a ter um renascimento moral. Isto não é invenção, isto foi documentado. Vejam aqui, CNN. Senadora diz, a senadora é tradução da Google. Senadora diz:
frequência à igreja deveria ser obrigatória. Agora, irmãos, olhando para o cenário atual da América, eu não tenho dúvidas que isto pode acontecer em breve. Que eles obriguem a frequência à igreja ao domingo para salvaguardar a moral. Lemos, irmãos, esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade, que a obrigação da frequência à igreja, que a obrigação do descanso dominical melhorará grandemente a moral. E eles já começaram paulatinamente. Agora estão obrigando a exibição dos 10 mandamentos. Depois vão obrigar a guarda desses mandamentos. Está lá dentro, para o mundo cristão, o descanso dominical como um código moral. Percebe, irmãos, o que está acontecendo aqui? Na sua decisão, o Supremo Tribunal afirmou que a exigência de que os 10 mandamentos fossem afixados não tinha qualquer propósito legislativo secular e era claramente de natureza religiosa, observando que os mandamentos faziam referências à adoração de Deus. Não tem muito a ver com o secular. Não é uma legislação secular, muito mais uma legislação religiosa. E agora, não são apenas grupos cristãos protestantes, republicanos, que estão felizes com este primeiro passo. Roma, com certeza, também está, até porque eles compartilham da mesma visão. Lembram, irmãos? Lembram? Em julho do ano passado, quando esta publicação católica falou a solução de Deus para erradicar o tráfico humano, para erradicar a crise moral da América. Eles disseram, se a sociedade fosse restaurada à verdade e sabedoria dos 10 mandamentos. Ora, quando nós olhamos para a profecia, em Daniel capítulo 7, verso 25, diz que este poder, Roma, mudaria os tempos e a lei, mudaria a lei de Deus. E eles dizem que a sociedade tem que ser restaurada à verdade e sabedoria dos 10 mandamentos. Será que estão procurando levar o mundo de volta à verdade bíblica? Aqui não tem nada a ver com a verdade bíblica. São os mandamentos católicos que devem ser restaurados no mundo. E eles dizem, nós erradicaríamos esta pandemia de tráfico humano, criaríamos imunidade de rebanho e injetaríamos um antídoto contra o pecado, como trazendo de volta os 10 mandamentos. Então, irmãos, tanto protestantes, republicanos, evangélicos, católicos, todos, por mais que digam que os 10 mandamentos foram abolidos por Cristo, acreditam que precisa se trazer de volta os 10 mandamentos na sociedade para melhorar a moralidade. Isto é muito interessante. E eles dizem, convido-vos a juntarem-se ao esforço e a considerarem as várias formas pelas quais podemos continuar a crescer na virtude e na santidade, restaurando os 10 mandamentos, os verdadeiros valores e a bússola moral do certo e do errado, do bem e do mal. Irmãos, este é o plano, este é o projeto na América, trazer de volta a lei de Deus, os 10 mandamentos. Agora, deixe-me vos dizer, irmãos, com toda a sinceridade, que os mandamentos de Deus nunca podem ser guardados por obrigação do governo. Os 10 mandamentos de Deus nunca serão realmente guardados pela imposição. Vemos aqui um texto. O homem que tenta observar os mandamentos de Deus apenas por sentir que é uma obrigação, porque é requerido que assim faça, jamais sentirá o prazer da obediência. Portanto, não obedece. Oh, caros líderes, pastores republicanos que estão felizes com esta decisão, será mesmo que, impondo os 10 mandamentos na sociedade, estão fazendo as pessoas cumprirem? Não. Porque o homem obedece de coração. Não é pela pressão, não é pela obrigação, não. Isto é ressuscitar o espírito do papado. Meus irmãos, vamos tratar agora de um tema bíblico. Nós vamos falar sobre o cristianismo fúnebre. Uau, como assim, irmão Onésimo? Cristianismo fúnebre. Quando ouvimos a palavra fúnebre, o que nos lembra? Funeral, cemitério,
morte. É isso mesmo, irmãos. Em João, capítulo 3, verso número 3, Jesus falou umas palavras estranhas, num contexto estranho, com uma pessoa estranha. Vejam, João capítulo 3, verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Irmãos, eu quero começar com uma citação aqui, uma citação um pouco triste, mas verdadeira. Vejam só. O novo nascimento é uma experiência rara nos dias de hoje. É por isso que há tantas perplexidades nas igrejas. Muitos mesmo, dos que se dizem cristãos, não estão consagrados nem santificados. Foram batizados, mas foram enterrados vivos. O eu não morreu e por isso não ressuscitaram para a novidade de vida em Cristo. Que triste citação. E Jesus disse em João 3,16: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Jesus não disse: quem não for batizado não pode entrar no reino dos céus. Pelo menos neste verso, ele diz: quem não nascer de novo. E de acordo com a citação, parece que batismo não é necessariamente nascer de novo, porque ela diz que o novo nascimento é uma experiência rara nos dias de hoje. Eu pergunto, o batismo é raro na igreja adventista? O batismo é raro no mundo cristão? Quase todos os dias se batiza alguém. Portanto, não é do batismo que Ellen White está falando, mas do novo nascimento, que é uma experiência rara. Por quê? Porque muitos foram batizados, mas foram enterrados vivos. Eu acredito que ninguém já passou por essa experiência de ser enterrado vivo. Existe uma história que eu escutei na minha adolescência na igreja, na classe dos primários, juvenis, adolescentes, uma história realmente impactante. Um certo casal pobre não tinha condições de cuidar de sua criança menor. E eles foram ter com o rei da nação, pedindo: ó rei, ajuda-nos, nós somos pobres, vivemos em uma terra distante, não temos condições de cuidar de nossa criança. Fique com ela, nós o pedimos, cuide desta criança, ó rei, e nós viremos para levá-la daqui a alguns anos, quando ele se tornar maior. O rei, porque era muito bondoso e gentil, disse: sim, deixem a criança comigo, eu vou educá-la, tratá-la até que atinja a maturidade. Os pais voltaram. Passou-se muito tempo, a criança sabia que não era filho do rei, mas vivia como um filho do rei. A história nos diz, passado muitos anos, os pais daquele garoto vieram e disseram: rei, muito obrigado. Agora estamos em melhores condições de cuidar do nosso filho. Nós viemos para o buscar. O rei disse: tudo bem. Chamou o menino. Ó menino, aqui estão os teus pais. Eles vêm para o buscar. O jovem olha para os pais de baixo para cima e de cima para baixo e diz: estes não são meus pais. Eu nem sequer os conheço. Os pais choraram. Você é nosso filho. Nós o nascemos, não tivemos condições de o educar, mas agora viemos para o buscar. Ele disse: não vos conheço. Eu tenho apenas um pai, que é o rei. Os pais não podiam fazer mais nada, meus irmãos. Eles foram embora. Alguns anos depois, o rei perdeu a vida. Mas antes de perder a vida, ele deixou um testamento. E na leitura do testamento, após, no dia do seu funeral, leu-se, estava ali uma grande comitiva de funcionários do rei, enfim, os magistrados, todo mundo estava ali. E eles leram o testamento em frente de todos. Disseram: o rei tinha um último desejo. Ele disse que este desejo não deveria ser negado. E leram que o desejo do rei era ser sepultado com seu filho. O rei não tinha filho. Ele considerava aquele jovem o seu filho. O jovem ficou perplexo, meus irmãos. O jovem ficou perplexo. E ele diz: não, eu não sou o filho do rei. Os meus pais são aqueles que vieram naquele dia. E eu agora vou ter com eles. Enquanto ele procurava sair da sala
para ir ter com os pais que negou. Os soldados pegaram ele e o enterraram vivo com um pai que ele escolheu. Irmãos, alguém realmente pode ser enterrado vivo? Mas infelizmente é o que acontece com muitos cristãos. Eles foram enterrados vivos. O eu não morreu. O eu ainda quer dominar. Por isso que eles não ressuscitaram para a novidade de vida em Cristo Jesus. E Jesus aqui nos dá o remédio para este grande problema. É Mateus capítulo 16, verso 25. Escutem muito bem, irmãos, o que é que o Salvador diz. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Uau, parece uma contradição, parece um paradoxo. Jesus está dizendo, quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por amor a Cristo, vai achá-la. O que Jesus está querendo dizer com isto? Que nós precisamos morrer. Se quisermos viver com Cristo, precisamos morrer. É por isso que Ellen White diz que muitos foram batizados, mas foram enterrados vivos. Não morreram. Mas a única maneira de alcançar vida em Jesus é morrer. Morrer para o eu. Em Romanos capítulo 6, verso 11, a palavra de Deus nos diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Muitos cristãos não entendem isto. Ser cristão é considerar-se morto. Jesus diz, considerem-se mortos. Vivam como se fossem mortos. Vivam um cristianismo fúnebre, pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida, quem se considerar morto, achará a vida. Irmãos, por que muitos cristãos se batizam e ainda vivem em vícios, em pecados vergonhosos e dizem, não temos força para vencer, não temos capacidade para vencer? Afundam em um baixo nível espiritual, porque eles não entendem que ser cristão é ser cadáver. Ah, mas irmão Onésimo, como assim? Ser cristão é permanecer morto, considerar-se morto. O que é ser morto para o pecado? Vamos chegar lá. Eu quero vos levar agora, irmãos, para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, começando do verso número 43. Jesus aqui, não sei se é uma história, uma ilustração, ou é uma parábola, mas vamos dizer que é uma ilustração. No verso 43, Jesus diz, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Quando um espírito imundo sai de um homem, um certo jovem decidiu se entregar sem reservas a Jesus. Antes ele vivia em vício aberto, em pecado declarado, em pecado aberto. Todo mundo sabia disso. Ele procurava esconder, mas todo mundo sabia disso. Chegou um momento da vida que ele disse, Jesus, chega desta vida. Eu me entrego sem reservas a você, Jesus Cristo. Ele dobrou o joelho, orou e chorou. E ele sentiu paz no coração. Quando o espírito imundo sai do homem, quando o demônio que atormenta a vida sai do homem em nome de Jesus, ele anda por lugares áridos. Parece que aquela noite de trevas se foi. Parece que aquele peso, aquela sensação de estar perdido vai-se embora. E o cristão ganha vida espiritual. Ele começa a louvar, ele começa a estudar a palavra de Deus, ele dá estudos bíblicos, ele canta, ele louva, porque ele está liberto. Meus irmãos, o verso 44 de Mateus capítulo 12 tem um detalhe especial que nós precisamos entender. Começa dizendo, o espírito imundo diz, voltarei para a casa de onde saí. A casa representa o coração do crente. Quando o crente se entrega a Cristo, ele morre para o eu, certo? Ele morre para o eu. E quando alguém morre, se torna cadáver, certo? E o que o cadáver é? É cadáver. O cadáver cheira mal. E ninguém suporta ficar ao lado de um cadáver. Nem Satanás. Irmãos, deixem-me vos dizer.
Satanás, ele é Satanás, tem todos os seus defeitos, ele é imundo sim. Mas eu acredito que ele põe um pouco de perfume. Eu acredito que Satanás, ele anda perfumado. Até porque ele, quem cria essas maravilhosas marcas de perfume, que só pelo cheiro já leva a pessoa ao adultério. Mas irmãos, o coração, quando recebe Cristo e quando o cristão morre para o pecado, ele se torna cadáver. O espírito imundo sai da casa, sai do coração. E o jovem começa a viver uma experiência maravilhosa. A palavra de Deus é o seu alicerce. Jesus é o centro de sua vida. Jesus, enfim, está em todos os momentos de sua vida. Satanás fica lá na esquina da casa observando para aquela casa. Diz, não, eu não vou chegar lá, porque lá está cheirando o cadáver. Irmãos, o que é um cadáver? O cadáver não toma decisões pessoais. Já viram um cadáver dizer, não me enterrem aqui, coloquem-me daquele lado. O cadáver faz isso. Não, o cadáver obedece tudo aquilo que as pessoas que estão sepultando fazem. Sim? O cadáver não ouve. O cadáver não vê. O cadáver faz a vontade daquele que o sepulta. Satanás não pode fazer nada com um cadáver. Ele fica de longe. Porque aquele jovem, lá em sua casa, que é o coração, está cheirando mal. Ele é um cadáver. Ele não toma decisões próprias. Ele não ouve. Por mais que Satanás envie para os ouvidos dele uma música sensual, não faz sentido, porque o cadáver não ouve. Por mais que Satanás envie uma imagem sensual, uma imagem, enfim, obscena, isto não faz nenhuma diferença, porque o cadáver não vê. Mas aí está o problema do ser humano, meus irmãos. Aí está o problema do homem. Quando começa a sentir que é cadáver, quando começa a sentir que, uau, os pecados que eu cometia antes já não cometo mais. Agora estou me sentindo santo. Agora eu estou me sentindo poderoso. Agora já venci os meus vícios. O que é que o ser humano faz? Baixa a guarda. E Satanás lá na esquina vê que aquela casa, ou que naquela casa está acontecendo alguma coisa estranha. Aquele cheiro de cadáver está se evaporando. Está começando a chegar para Satanás um belo perfume. A Bíblia nos diz, irmãos, a Bíblia nos diz no versículo 44, que o espírito imundo diz, voltarei para a casa de onde saí. Por que Satanás sai? Por que Satanás volta para a casa de onde saiu? Porque já não está cheirando o cadáver. Porque o homem já toma decisões pessoais. E um cadáver não toma decisões pessoais. Porque o homem já ouve, o cadáver não ouve. Porque o homem já vê, o cadáver não vê. Irmãos, diz aqui a Bíblia, chegando, encontra a casa desocupada. Onde é que estava o Jesus que ocupou a casa daquele homem? Onde é que está Jesus que ocupou o coração daquele homem? Não, Jesus já não é o centro da vida. Jesus está no baú, lá no porão da casa, que só serve para consertar. Jesus é uma ferramenta para consertar o casamento quando está mal. Jesus é uma ferramenta para consertar o emprego quando não vai bem. Jesus é uma ferramenta para consertar as crianças quando estão no vício. Jesus não é o centro da casa. Ele só é buscado quando há problemas para serem resolvidos. A casa está desocupada. Continua a Bíblia. A casa está varrida e ornamentada. Uau! Então já não está cheirando o cadáver. Está cheirando o perfume. O perfume da sensualidade. O perfume da pornografia. O perfume das garrafas de cerveja, de bebida. Aquelas revistas que antes tinham sido queimadas, voltaram para debaixo da cama. E o cristão diz, não, eu sei, eu nem vou ler estas coisas, não vou ver estas revistas, só estou guardando. Eu não estou trazendo esses filmes para casa para assistir, eu apenas estou colecionando. Não, eu não preciso tanto estudar a palavra de Deus, porque, enfim, eu não preciso ser tanto um fanático, todo momento com gravata. Eu não preciso tanto estudar a lição da escola sabatina, porque, enfim... Percebe, irmãos? Casa varrida
e ornamentada. E Satanás entra. Tcham, tcham. E ele olha. Uau! A minha casa, de onde saí, está cheirando um bom perfume do pecado. O perfume do cigarro, o perfume do álcool, o perfume da masturbação, o perfume do pecado. E Satanás diz, eu não saio mais. A palavra de Deus, irmãos, nos diz algo tremendo. O verso 45. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eu pergunto, irmãos, existem espíritos piores que o próprio Satanás? Existem espíritos piores que o próprio Satanás? Isto mostra o estado degradado que esse homem retornou. E diz a Bíblia que eles passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Se antes ele ouvia uma mensagem de arrependimento, agora não faz nenhum sentido. Se antes, ouvindo uma mensagem para voltar aos braços de Jesus, ele aceitava, levantava a mão em apelo, agora não faz nenhuma diferença. Não faz diferença alguma. Por quê? Porque os 7 espíritos imundos voltaram e o estado do homem tornou-se pior do que o primeiro. Irmãos, parece uma história engraçada que Jesus contou, mas é uma realidade. E Jesus nos deu um remédio para não voltarmos a este estado decaído, meus irmãos. Considerem-se mortos. Nascer de novo, meus irmãos, não é ser batizado. É permanecer morto para o pecado e vivo em Jesus Cristo, em novidade de vida. Romanos 6, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam às suas paixões. Isto só é possível vivendo um cristianismo fúnebre. Porque enquanto morrermos para nós mesmos, nós obedeceremos às ordens daquele que nos sepultou, que é Jesus Cristo. Nós não ouviremos por nós mesmos, porque o cadáver não ouve. Nós não falaremos por nós mesmos, porque o cadáver não fala. Nós não pensaremos por nós mesmos, porque o cadáver não pensa. As nossas decisões serão de Cristo operando em nós. Irmãos, Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado, não é já fui crucificado. Estou. Representa, irmãos, permanência. Tem que permanecer crucificado, permanecer morto no pecado, mas vivo em Cristo. Ele diz que vivo, não mais eu. Eu estou morto, irmãos, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Irmãos, o novo nascimento é realmente algo raro nos nossos dias. Muitos se batizam, mas não experimentam o novo nascimento. Por quê? Porque são enterrados vivos e ressuscitam com suas paixões pecaminosas. Não querem entregar Jesus a sua vida, nem o seu coração. Resultado, vivem um cristianismo desgraçado. Vivem um cristianismo sem poder. Jesus diz, dá-me, filho meu, o teu coração. Jesus diz, mora. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida, quem morrer diariamente, achará a vida. Meu irmão, eu o convido. Abrace Jesus. Permita que Ele viva em si. Vamos orar. Obrigado, Jesus Cristo, por essas horas preciosas do sábado. Obrigado porque nos convida a morrer diariamente e deixar que Jesus viva em nós. Enquanto permitirmos que o Senhor viva em nós, não seremos nós, mas o Senhor, a tomar as atitudes por nós. E alcançaremos então a vida eterna. Nos santifique, ó Pai. Nos prepare para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sempre muito bom, mas o tempo corre. Nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.